tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria inicialmente agradecer muito ao convite que me foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina pelo Oscar, até no momento em que ele esteve lá, né, no núcleo, enfim, que eu coordeno e que já vou apresentar a vocês também. Eu dizia da minha trajetória e um pouco da minha relação direta com o tema, né? Pensamos qual seria o melhor tema para o evento que vocês então programaram e nesses dias estiveram aqui pensando e refletindo juntos. E então o Oscar, né, que foi a pessoa que fez essa mediação, essa boa mediação, me dizia um pouco das características e, enfim, das finalidades, né, que vocês teriam nesse período, nesse percurso. Penso que o tema Diferença, Alteridade e Educação, ele está diretamente relacionado a uma trajetória do núcleo de pesquisa que eu coordeno na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o NUVIC, é um núcleo de estudos e pesquisas sobre as violências. Ele está dentro do SED, do Centro de Educação, e, portanto, vocês receberam, né, aqui, todos os presentes, o livro que é Cuidar da Educação, Cuidar da Vida. Penso que o tema Cuidar da Educação e Cuidar da Vida tem uma ligação muito estreita, né, muito afinada com o próprio lugar, né, onde vocês estão. Eu dizia isso ao Oscar, que lugar bonito. Nós caminhamos aqui olhando esse verde e essa mata toda. Acho que isso também nos faz respirar, né, um ar, um bom ar, né, não só falando do ar dali fora, mas um ar que também nos inspire a pensar a educação por outros lugares, por outras vias, né, enfim. Bom, então, eu queria só posicionar que no livro em que vocês receberam, esse livro que vocês receberam, que é de organização da professora Ana Maria Borges de Souza, minha amiga e colega no núcleo, agora ela já é uma professora aposentada. Ele resultou também de uma especialização que nós fizemos com o MEC, né, nos 3 estados aqui do sul do Brasil, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ele é composto por 2 partes. Uma parte específica aqui de professores convidados, como o professor Carlos Scliar. Eu só queria fazer a pontuação de 2, todos os textos são muito bons, mas eu queria que vocês pudessem pelo menos fazer a leitura, né? Indicando aqui também que essas leituras, elas estejam, eu creio que elas estejam diretamente relacionadas à minha fala de hoje, do texto do professor Carlos Scliar, que vai falar sobre o estar junto na educação, e o texto da professora Ana Maria Borges de Souza, que também fala sobre as violências e a relação com o educativo. Bom, então, dito isso, né, eu inicio a minha fala trazendo para vocês essa perspectiva de juntos pensarmos esses 3 temas e o que, então, diferença, alteridade e educação, né, tem a ver com o propósito desse evento. Eu não enxergo muito bem aqui, Oscar é o primeiro ou o segundo aqui? Vou apertar o de baixo. Bom, inicialmente, então, vamos pensar que a educação, partindo do lugar que nós estamos, vocês como professores e professoras, eu também, não é? Que lugar é esse? Né? O que é o campo da educação? Como poderíamos pensar juntos o campo da educação? E como que o campo da educação se atrela ao tema de alteridade, por exemplo, ao tema que nós vamos aqui tratar, da alteridade e da diferença. E vocês vão perceber aqui que eu vou fazer uma relação de modo a que possamos percorrer ao longo da minha fala, né, essa linha de reflexão, né, proposta para que a gente possa juntos pensarmos como a ideia da alteridade e da diferença estão diretamente relacionadas a um horizonte educativo e uma perspectiva pelo qual nós podemos juntos também, veja, eu vou sempre grifar isso, né, a ideia do estar junto, podemos pensar a educação. A educação, então, né, no propósito dos nossos estudos feitos no NUVIC, no núcleo, enfim, nós defendemos a educação como um empreendimento que é sempre de ordem coletiva. Nunca vamos poder pensar a educação separada do humano, separada das relações sociais, separado da relação do eu e do outro,
né, porque estamos sempre implicados nesse laço subjetivo, nesse laço humano, e que, portanto, veja, talvez vocês aqui em outros momentos possam falar de processos educativos, né, as questões rotineiras desses processos, como avaliação, como planejamento, enfim, mas a minha fala ela vem num percurso, num vetor que problematizará exatamente o que nós sabemos sobre esse estar junto, sobre essa relação eu e o outro, né, sobre os sujeitos educativos, né, os sujeitos da aprendizagem, que não é só o sujeito que ensina, mas também o sujeito, portanto, que aprende. Para educar, então, e para ser educado, é necessário que haja pelo menos duas singularidades, né? Não educamos sozinhos, né? Nós pressupomos a presença sempre de um outro, porque o ato educativo, ele é inaugurado, sim, sempre sobre a presença de um outro, né? Nesse sentido, podemos afirmar que a educação ela vai partir de um lugar de encontro. Veja, aqui eu estou trazendo também um viés, né, de reflexão não só de reflexão, mas de defesa em torno da educação, que é pensarmos o que implica, né, atribuirmos a educação como um lugar de encontro com o outro, né? Veja, precisamos pensar o que significaria então o encontro, né? O que significa pensarmos a ideia da educação como encontro, e também nos desafiarmos um pouco a perspectivar, né, esse lugar do outro como um outro que também me passa, que também me afeta, que também diz de mim como professor, que diz de mim como, né, como sujeito. E aí nós vamos caminhando para construir um entendimento de que o ato educativo, como eu falei, né, pressupondo então que ele parte desse lugar de encontro, ele vai estar necessariamente no âmbito dessas singularidades, dessas subjetividades, desses sujeitos. Algumas aproximações, né, para que nós possamos ir juntos aí, construindo essa ideia. Primeiro, obviamente que ao falarmos de diferença e de alteridade na educação, nós vamos ter que complexificar um pouco mais o que envolve, não é, as relações, sobretudo quando nós as vivenciamos dentro dos processos institucionais e, portanto, dentro dos processos educativos, porque estamos falando aqui de contextos também educativos. Veja que as instituições, né, elas também incorporam modos, formas de gestão dessas relações, de gestarmos essas relações, que tem a ver com a dimensão do espaço, com a dimensão do tempo, com a arquitetura física, com a arquitetura das próprias relações hierárquicas, né, presentes dentro das instituições e por aí vai. Nesse sentido, né, nós vamos também necessariamente ter que pensar o que significa, né, o que implica nós pensarmos a educação dentro desses espaços institucionais. Porque, veja, a educação é anterior também às instituições, ela também ocorre em espaços que antecedem aos espaços institucionais. Nós temos, por exemplo, a educação familiar, né? Nós temos a educação em processos educativos vividos fora dos espaços mais institucionalizados. Portanto, esse pressuposto, né, também precisa ser considerado na medida em que os sujeitos que chegam dentro das instituições também estão imbuídos por processos educativos. Eles também experienciam, sim, processos educativos e carregam trajetórias e processos de vida que precisam ser reconhecidos nesse encontro que ali, então, acontece, né? Dentro das instituições, nós vamos nos encontrar, então, com sujeitos, com trajetórias, com processos de vida, que não são aqueles só, né, que nós vamos ali prescrever, construir, portanto, formatar. Bom, nesse sentido, né, esse encontro, ele
nos força, né? Ele nos empurra a desafios, a pensar nos desafios presentes nesse cotidiano, né? Desafios, inclusive, para que nós possamos nos colocar nesse lugar, né, de quem necessariamente vai precisar perspectivar um horizonte e um olhar que saia do lugar, que saia dessa verticalidade que é do meu próprio corpo, do sujeito que está ali, né? O sujeito que, portanto, ensina, o sujeito que é o professor, que está dentro desse espaço também educativo e que vai se colocar em relação a esse outro, a essa outra singularidade, né? A essa outra possibilidade de encontro que ali, então, nos chega. Nessa direção, né, nós talvez pudéssemos começar a pensar em alguns pontos que estão nessa ordem do encontro, das aproximações, dessas singularidades, né? Primeiro, então, a ideia de pensar que o outro que carrega a sua trajetória, né? A ideia de que, então, esse outro tem uma história, esse outro tem uma trajetória, enfim, ele também tem um tempo. Veja, eu vou aqui grifar alguns conceitos, né, que talvez vocês, obviamente, conheçam, mas que também não são costumeiramente falados. Quando nós falamos nos tempos, dentro dos processos educativos, nós falamos do tempo que o aluno tem para fazer uma dada atividade, nós falamos do tempo dos intervalos, né? Enfim, eu estou falando de um outro tempo, né? Quando eu digo aqui, para perspectivarmos o tempo do outro, eu me refiro a uma temporalidade que compõe a vida. Uma temporalidade que nos inscreve no tempo presente, vivido, experienciado, um tempo, portanto, que é o tempo não do experimento, daquilo que eu faço dentro dos processos educativos, daquilo que eu, de como eu me inscrevo dentro desses processos, mas do tempo que eu carrego, do tempo que eu trago comigo, né? Essa temporalidade, ela não pode ser perspectivada de forma única, né, dentro dos processos educativos, dentro da educação. Ela precisa ser considerada já inicialmente pela ideia de um tempo múltiplo, de um tempo singular, né? Cada um de vocês, cada pessoa aqui, traz a sua temporalidade. Traz um modo pelo qual se aprendeu, viveu, trajetou, né? E, portanto, essa temporalidade, ela vamos dizer assim, para nós, um primeiro desafio, né? O desafio de reconhecer que cada sujeito, né? Falando que a educação é esse lugar de encontro entre sujeitos, entre singularidades, vai necessariamente trazer, né, compor, estar nesse encontro com o seu tempo, né? Portanto, uma ideia aqui é perspectivarmos, sim, a ideia do tempo do outro. Outra questão que eu queria trazer para vocês é a ideia de que nesse movimento, nesse encontro, né, e na possibilidade que nós temos, então, de reconhecimento dessa temporalidade, nós vamos precisar também trabalhar com a ideia da acolhida, né, do outro, né? Veja, a ideia da acolhida significa pensar que o tempo de cada sujeito, né, ele é carregado também de uma disponibilidade de receptividade. As pessoas querem ser escutadas, desejam ser vistas, ouvidas, não é? Enfim, ninguém nasceu, ninguém vive para não ser olhado, né? Para não ser acolhido, enfim. Nós carecemos dessa atenção, né? Uma atenção que necessita, sim, ser trabalhada, porque, veja, quando eu falo de receptividade, eu também vou dizer das formas que nós temos de receber o outro. Há um autor que no NUVI que nós estudamos ao longo de um tempo, que é o Derrida,
Jacques Derrida, e ele fala do hóspede. E diz assim, quando nós queremos hospedar alguém na nossa casa, né, vamos receber uma pessoa, nós às vezes vamos lá e arrumamos um lugar, às vezes até o melhor lugar da nossa casa, arrumamos a nossa casa, arrumamos aonde esse hóspede querido, né, vai ficar, enfim, elegemos lá o melhor canto, a melhor roupa de cama, enfim, a melhor toalha. No entanto, nós não dirigimos a pergunta ao outro que chega de como ele gostaria de ser acolhido. Nós pensamos o lugar do outro perspectivando o nosso próprio lugar sempre, que é como eu gostaria de ser recebida, não é? E aí nós preparamos a casa do outro, nós preparamos o lugar para que esse outro chegue. O problema que eu quero colocar aqui, que traz Derrida, é que a forma de hospedar o outro pode ser extremamente opressiva, ainda que pela boa intenção que nós tenhamos em recebê-lo. Porque quando nós não remetemos a pergunta ao outro, veja, nós podemos ferir esse campo de receptividades. Nós podemos preparar uma cama e a pessoa pode ser lá do Nordeste, acostumada a deitar na rede. Um exemplo. Né? Poderia dar muitos outros exemplos. Eu tenho uma aluna na pedagogia que diz que teve que se acostumar, quando veio para o Sul, a dormir na cama. Porque na família dela, né, em Maranhão, exatamente não sei a comunidade em que ela vivia, todos dormiam em rede. Ela levou algum tempo a se acostumar a deitar nessa linha horizontal. Veja, retomando o que Derrida nos diz, eu quero só chamar a atenção a vocês de que a educação ela é carregada, sim, de receptividades, mas às vezes a receptividade ela pode ser bastante opressiva. Opressiva e violenta na medida em que nós não remetemos a pergunta ao outro. E, portanto, essa pergunta não é apenas dizer como você quer que eu faça, né? Ou como você quer que eu lhe hospede, mas é também uma pergunta que é feita do gesto de observar e de reconhecer esse sujeito a partir do próprio lugar que ele se instala. Né? Veja que isso é extremamente difícil. Reconhecer o outro pelo outro é um desafio fenomenal. Né? E talvez é essa sensibilidade que nós tenhamos que juntos construir na educação. Portanto, a receptividade da qual eu falo acolhe todas as expressões de vida, mesmo aquelas que nós não temos no nosso horizonte, mesmo aquelas que nós não temos experienciado, porque isso diz da temporalidade do outro, não é a minha. E, portanto, é um desafio, veja, que está em mim, que não está no outro. Porque o que nós fazemos e por que eu estou começando por aqui com vocês? Para justamente mostrar que a diferença, a ideia da temática, né, o tema que nós vamos tratar aqui, que é a ideia também da alteridade e da diferença, mas agora falando mais especificamente da diferença, ela é imediatamente tomada por nós no campo da educação como um desafio que precisa construir, sim, essa receptividade, mas muito mais para adaptar o sujeito àquilo que eu prescrevo a ele, ou aquilo que eu desejo a ele, né, a esse outro sujeito, do que essa receptividade. A receptividade que nos faz movimentar um gesto e uma atenção de como é esse outro. Né? Que composições, que temporalidades, que reconhecimentos que nós temos aí que construir para que isso possa, sim, chegar, de fato, a esse lugar, que é o lugar, né, que nós, então, entendemos como um lugar
possível, enfim, para a educação. Nesse sentido, reconhecemos então que no plano dessas diferenças há uma multiplicidade de trocas, de afetos, de desejos e também de cuidado. Né? Veja, a ideia do cuidado, e também vou partir aqui com vocês daquilo que nós no NUVIC estudamos juntos, que é a perspectiva pelo qual Michel Foucault um outro autor, estou citando aqui porque caso vocês queiram tomar nota de alguns autores, vão também anotando e depois pensando em sequência, aquilo que Michel Foucault foi nos dizer, né, mais tarde nas suas obras, em uma delas, que é a hermenêutica do sujeito, a ideia do cuidado como um cuidado que pressupõe necessariamente uma atenção a si, uma atenção a si mesmo. Né? Trazer essa ideia de que o cuidado não se cuida do outro sem cuidar de si mesmo. Veja que como eu posso reconhecer o outro se não olhar para aquilo que me constitui, né? Para aquilo como que eu considero, por exemplo, o meu próprio lugar, né? As minhas intenções para com esse outro. Então, veja, o Michel Foucault vai nos dizer o seguinte, né? É importante pensarmos o cuidado de si como esse movimento permanente de atenção à nossa própria vida, à disposição que nós temos em vida. Ele dá um exemplo nesse livro que eu cito a vocês, que é o Hermenêutica do Sujeito. Ele diz o seguinte: é como se nós tivéssemos que subir a uma montanha, no topo da montanha. E nesse topo da montanha, nós avistarmos um mundo, a ordem do mundo, tal como o mundo é. Mas não basta só olhar de cima da montanha o mundo. Ele nos diz então que é necessário que o esforço da atenção, ele carece num movimento ainda mais complexo, que é, ao estarmos no topo da montanha e olharmos o mundo, nós vamos precisar nos olharmos no mundo. Quem eu sou lá naquele mundo? Aonde eu estou? Veja que isso, né, remete a um movimento altamente complexo. Porque é muito fácil nós olharmos para o mundo e falarmos, esse mundo é assim, as pessoas são dessa forma, ele se organiza dessa maneira, não é? Mas nós nos retiramos desse olhar. Então, o que implica nós nos pensarmos nessa relação de mundo? Nós nos posicionarmos como um sujeito também de relações, né? Nas relações. É um exercício que vai sempre perspectivar não só uma singularidade, né? Mas as singularidades e as relações que ali se tecem. Percebem isso? Se vocês quiserem conversando comigo, eu prefiro, viu? Quem quiser falar, por favor, sinta-se à vontade a falar. Eu não preciso falar sozinho. Bom, nesse sentido, né, vocês estão vendo que insistentemente eu estou falando do outro, das relações, do eu, do outro, da ideia de um cuidado de si, né, de reciprocidades, de receptividade, de reconhecimento, enfim. E aí nós vamos cada vez mais nos aproximando desse tema que é o tema da alteridade. Né? O que é a alteridade? O que nós podemos pensar a partir da alteridade? Necessariamente o conceito, a ideia de alteridade, pressupõe essa ideia, né, de reconhecimento das relações do eu, do outro e das relações e das singularidades. Por quê? Porque a alteridade é exatamente a possibilidade que nós temos de ter o outro em nós mesmos. Como que o outro me atravessa, me passa? Ele me passa só pela recusa, né? Ele me passa só por uma inquietação, quando eu, por exemplo, recuso a forma dessa expressão que eu ali, então, me encontro, né?
A ideia da diferença como algo que dificulta, que constrange, né, que é conflituosa, que é difícil, né, de gestar. Nós amamos o igual facilmente, né? Amamos o espelho, é muito fácil. Nós percebemos, essa é a minha melhor amiga, esse é o meu companheiro, é a minha companheira, né? A pessoa que eu estou, nós remetemos facilmente a nossa disposição afetiva ao espelho, a uma imagem muito semelhante à nossa, né? Temos dificuldade, às vezes, de nos relacionarmos com a diferença, né? Tanto, uma expressão disso é quando nós conversamos, às vezes, com um amigo, não é? Uma amiga, e nós falamos alguma coisa e dizemos, não, você não está me entendendo. Né? E aí diz, não, mas é isso. Não, você não está me entendendo. E, na verdade, há um entendimento, só que diferenciado, não é? E que ali se coloca em curso. Nós temos dificuldade de constituir esse encontro com a diferença em todos os sentidos, né? É muito mais fácil nós nos afinarmos com alguém que não nos constrange nessa direção, né? Os relacionamentos são assim, amamos dessa maneira, nos relacionamos com os filhos dessa forma, com os alunos, né? Com as alunas, enfim, por aí vai. Então, quando nós estamos falando da alteridade, nós vamos precisar ter um entendimento de que alteridade e diferença, primeiro, estão uma para a outra, né? Portanto, a diferença está aí também exatamente como algo a ser constitutivo dessa relação e não algo a ser eliminado e tampouco tolerado. A diferença é algo muito mais radical, né? Para que ela possa se configurar nessa disposição da alteridade, ela vai precisar ser encarada, enfrentada, reconhecida como algo que nos constitui. Nós nos constituímos pela diferença e não pela igualdade. Nós precisamos da diferença para lançar a nossa relação, nos lançarmos numa relação com o mundo. Por favor, pode falar. Pode dizer o teu nome? Meiriara. Quando você falou sobre essa questão do gostar, quanto é mais fácil gostar do que a gente gosta e tolerar, porque eu não gosto da palavra tolerar. Nem eu. Tolerar quer dizer, não tem outro jeito, mas Dostoiévski diz assim, o amor não é importante, o importante é a gentileza. Porque quando a gente ama, a gente o tempo inteiro, mas só com quem a gente ama. E quando a gente não ama? Então, a gente pode ser gentil com todos, sem precisar amá-los. Isso. Eu acho que é uma boa contribuição essa, não é? Porque, de fato, o desafio, ele está exatamente na convivência, né? Nas possibilidades que nós temos de receptividade, de receber o outro, né? E receber o outro, veja, não na disposição do hóspede do Derrida. Receber o outro implica deixar que o outro chegue a mim pela sua diferença, né? Que ele me atravesse por aquilo que ele compõe, que ele tem como composição. Isso pode ser, inclusive, um grande ruído para a educação, porque às vezes nós saímos de processos educativos chateados, né? Desanimados, desesperançados, enfim. Esse é um ruído, né? Esse é também um ruído. Esse é o lugar também da alteridade. A alteridade não implica só sairmos felizes dessa relação, não é? Ela é também aquela que se coloca no sentido de permanecer em mim, numa inquietude, num desafio, não é? Numa possibilidade de movimentar o meu pensar. Bom, nesse sentido, então, quando falamos da alteridade da educação, estamos falando no outro, na possibilidade do encontro, ou se vamos ter que falar então, que também falamos assim, né? Nesse lugar onde o outro precisa ser reduzido ao mesmo, né? Onde o outro precisa estar nesse encontro, mas
sendo prescrito por aquilo que me é necessário, né? Ou por aquilo que então eu penso para ele. Por favor. Quantas formas a gente tem de se encontrar? Olha, são muitas, né? Justamente porque o encontro, ele vai necessariamente pressupor esse reconhecimento das múltiplas temporalidades, não é? Então, agora, são muitas as formas, mas a disposição para o encontro, talvez ela seja única. Única no seguinte sentido, né? O encontro pressupõe, sobre essa defesa, né, que eu faço dos autores que eu estou aqui citando e dos estudos que nós estamos aqui fazendo, ele pressupõe necessariamente esse estado de acolhida, né, do outro, portanto, que não é pela igualdade, né, por esse igual do mesmo. Para ser um encontro, a gente pode fazer uma defesa, né? Eu tenho que dar aula daqui a 2 horas. Sim. Eu vou lá pegar com o vizinho ou vou ficar quietinha para entrar em sala? Um exemplo. Sim. A gente pode sim se proteger, né? Para poder ter os nossos encontros. Então, é porque talvez o encontro aqui, né, nessa gramática, onde ele está ganhando contorno, onde ele está ganhando, né, uma atenção, e que eu estou tentando produzir essa atenção a vocês. Isso. Ele vem numa perspectiva bem filosófica nos dizer que há um vetor, há um platô, né, sobre essa forma de nos encontrarmos que precisa ser retomada, né? Então, veja, depois, um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que nós nos aprendemos assim, né? A nos encontrar, a entender o outro. Nós nos aprendemos a partir de campos disciplinares que emergiram ao longo da própria modernidade, que nos ensinam, né, a receber. Sim, sim. Não. Sim, sim, sim. É o objetivo do professor, que você precisa aprender, Isso, ensinar a aprender. isso, isso. Como que eu aprendo para um aluno aprender já técnica do aprendizado? Ele ser inteligente, né? Isso. Né? Agora nós vamos ter que problematizar o que significa ensinar e aprender. Né? Eu estou posicionando de que há um aprendizado que está em nós. E que esse aprendizado que está em nós é o aprendizado do cuidado, é o aprendizado da receptividade, é o aprendizado da temporalidade. Né? E que, portanto, sem esses pressupostos, né, o ensinar o outro, talvez, né, nós tenhamos aí alguns percalços, e que são esses que nós chamamos hoje de crise da educação e por aí vai. Eu estou chamando a atenção para as singularidades, para os sujeitos. Né? Mais do que os processos educativos, a minha fala vem na direção de quem são esses sujeitos, ou como nós podemos considerar a dimensão dos sujeitos dentro da educação. Né? E por isso falamos da alteridade, por isso falamos das diferenças. Por favor. Sim, sim. E às vezes, essa teorização da filosofia, ela entende assim, ela é muito difícil de você executar isso, né? Porque o outro, às vezes, voltando ao Dostoiévski ali, né? Você não ama, você tem que deixar de ver, tem que conversar para isso. Então, está fazendo diferença essa dificuldade de executar isso na prática. Isso. Exatamente, eu concordo, né? E eu só entendo, não sei se vocês entendem na mesma direção, o seguinte, que a dificuldade ela reside aí, ela está aí, né? E a possibilidade de se desafiar a vencer essa dificuldade não está no outro. E nós não vamos nunca poder perspectivar isso no outro, mas só em nós mesmos, né? Mais do que traçar metas e seguir, ele precisa ter uma atenção a si. Né? Eu diria que isso é
profundo, podemos nomear aqui de filosófico, né, uma perspectiva filosófica, mas filosófica no sentido de um exercício de si mesmo, né? Quer dizer, cotidiano. Eu preciso ter uma atenção, eu preciso... exatamente. Né? Nós nos perdemos de vista, né? Porque nós estamos tão concentrados para que o outro aprenda, para que o outro fique quieto, para que o outro possa fazer essa atividade da melhor forma possível. Veja, nós estamos tão centrados na prescrição dessa relação, não é? Que nós perdemos de vista aquilo que efetivamente promove essa possibilidade educativa, que é aparecer os sujeitos dentro desse processo. Quem são esses sujeitos? Eu preciso aparecer aqui, mas eu não posso aparecer sobre uma única, né, sobre um único lugar. Eu preciso aparecer nessa possibilidade receptiva, de receptividade, né, dessa temporalidade. Você levantou a mão, por favor? Já vou passar para ti, eu só vou fazer algumas considerações, já passo para vocês e sigo um pouquinho e já vou dividindo a fala. Veja, compondo a fala. Eu compreendo, acho extremamente legítima a sua fala no sentido da dificuldade, né, que pode ter um professor, uma professora numa cena como essa, não há dúvida. Né? Como é que é seu nome? Fernando, eu vejo que uma coisa muito importante a ser feita, né, é distinguir empatia de receptividade. Né? Veja, eu quando me considero um sujeito também no processo educativo, quando eu me considero o eu, essa relação eu e o outro, essa singularidade também, não é só o outro que é uma singularidade, eu também sou, eu também carrego uma temporalidade. Né? Eu necessariamente vou precisar, num segundo vetor, né, reconhecer a posição do sujeito que eu ocupo nessa relação. Né? E a posição que eu ocupo nessa relação é uma posição de professor, como a sua, né, nessa situação que você relata. Nesse sentido, eu não sei se me fiz entender bem, mas veja, a ideia da empatia, ela já corre para um outro lugar. Né? Eu vejo que nós precisamos, enquanto profissionais da educação, nos exercitarmos na ideia de recepcionar o outro, de receber o outro, de acolhida do outro. Se o outro tem uma relação homoafetiva, se o outro tem, né, uma relação, uma conduta não adequada ao espaço institucional, não significa que eu tenha que aceitar essa conduta, né, ou que isso tenha que vir até a mim de uma forma, enfim, chegue em mim através de uma forma tranquila. Mas veja, quando eu posiciono o lugar que é o meu, como professor, como professora, eu estou implicado numa atenção que é como fazer com isso que chega até a mim. O que eu faço? Uma das possibilidades, Fernando, é a opressão. Você tem razão, né? É uma das possibilidades, mas ela não é a única. Ela não é a única. Né? Isso eu também posso te afirmar, porque eu também sou professora, né? Porque eu também já tive situações emblemáticas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa também que, como profissional da área da educação, sempre trabalhei, o Oscar, acho que foi eu no VIC conhecendo um pouco dessa trajetória também, com as classes populares, com sujeitos em comunidades, em contextos de muita diferença, no sentido, diferença que eu digo, a minha própria vida, ao meu modelo de viver, né? Ao meu modo de viver. E que, portanto, isso faz com que, fez e faz com que eu sempre, né, me movimente num desafio permanente que é de pensar como atuar para fazer com que essa conduta, por exemplo, que você cita, né, ela possa ser reposicionada. De fato, não é porque elas são duas mulheres que não poderiam fazer sexo, não é mesmo? Mas elas não podem fazer sexo dentro de uma instituição. Veja, olha o que nós estamos tocando. Nós estamos tocando, Fernando. Sim. E isso, eu sei, entendo isso.
Claro, veja, mas quando nós estamos, eu sei bem que você não está falando isso, mas eu preciso agora, na minha posição aqui, falar disso, porque um dos traços da diferença, não é? É a diferença que recorta classe, gênero, raça, e você tocou numa questão central, porque as políticas sociais, as políticas que nós temos, elas nos configuraram, e sobretudo os profissionais da educação, nas últimas décadas, sobre esse assombro também. Os profissionais, eu trabalho muito com formação, às vezes têm medo de se posicionar porque podem ser taxados de homofóbicos. Como, né? Podem ser taxados de preconceituosos, podem estar ferindo uma temporalidade, um modo de viver que não é o nosso, né? Ou que não é o meu, ou que não é o do outro sujeito, enfim. Mas isso nós precisamos falar e pensar. Então nós precisamos distinguir o que o Fernando está aqui, ele fez essa distinção, mas nós precisamos falar dela, que é, não é porque duas meninas ou duas mulheres estão fazendo sexo que eu estou atuando e dizendo parem ou vocês não possam fazer, né? É porque na instituição, no espaço da escola, sei lá onde que isso foi, não é um lugar para que isso ocorra. Não é ali que nós vamos conduzir uma relação assim. Porque os espaços institucionais são feitos, sim, de regras de conduta, de modos de convivência, de gestão dessa convivência, que vai ter que ser aprendido em um aprendizado que se dá uns com os outros. Mas veja, para isso nós vamos ter que mexer nas nossas concepções, que não é o caso do que o Fernando falou, mas que pode ser o caso de muitos outros professores e professoras que vão atuar sobre essa opressão, marcados sobre uma dobra forte, difícil, não é? Que é de não suportar não só o ato, a conduta de duas alunas dentro de uma instituição, mas ele é carregado do preconceito que faz com que ele olhe para essa corporidade, essa temporalidade como algo abominável, não é? E aí é isso que nós temos que trabalhar. Eu gosto muito quando essas questões chegam, Fernando, porque eu faço a seguinte defesa, não é? Na educação e vou fazer sempre. Nós não podemos atuar, né, sobre esse horizonte do trabalho, enfim, com as diferenças, pela perspectiva, eu acho, nem da opressão e nem da tolerância, né? A tolerância, a ideia de tolerar o outro, nos coloca numa possibilidade muito complicada, né, também. E, portanto, a tolerância ela é rasa, né? Ela não altera, ela não produz a alteridade necessária para que eu possa me ver também nesse processo implicado e alterando a possibilidade, não é? Por exemplo, de uma cena como essa, né? Quando eu digo alterar a própria possibilidade que essas meninas, que essas duas mulheres, né, possam compreender que não é ali que elas vão ter uma relação sexual, enfim, não é? Então, veja, é muito complexo isso, mas requer um movimento que diz respeito a mim, né? O que eu tenho também como pressuposto de vida, enfim, né? A valores, e não é só dizer, eu penso assim assado, é nos trabalharmos. Eu estou chamando atenção para uma palavra que é essa, ter uma atenção a si, né? Dedicar-se a olhar o que vê, né? Ao que enxerga, isso. Qual é a relação ética em relação a todos os outros companheiros que falaram? Isso. Professora, instituição. Isso, Fernando. E aí não vamos remeter a elas, vamos pegar a ética, já vou passar para vocês, só para me passar esse slide, no seguinte sentido, o cuidado, então, ele pressupõe necessariamente, né, ele é um pressuposto educativo que pressupõe uma disposição ético, estética, afetiva na convivência, não é?
no reconhecimento do outro como possibilidade, no reconhecimento do que esse outro me diz. Um outro pressuposto é um modo de estar no mundo, né, que vai constituir esse princípio ético sempre no reconhecimento da importância desse outro, não é? No sentir em comum, no estar junto, afetando e se deixando afetar por essa presença. Então, veja, o que eu quero dizer é que um professor e uma professora, mediante uma dificuldade como essa, né, vai necessariamente precisar operar com a sua capacidade de reconhecer essa temporalidade, esse modo, essa disposição ético e afetiva, não é? Estético e afetivo. E pela ética, não pela moral. Eu vou fazer uma distinção entre o que eu penso que seja ética e moral. Para mim, ética só está na relação. Não existe a possibilidade de uma ética fora da relação. Se existe, não é ética, é moral. Vê se vocês me entendem. Eu só posso ser ético numa disposição com o outro. Caso contrário, eu posso dizer, olha, eu sou uma pessoa que não tem preconceito. E aí eu posso estar aqui afirmando, não é? Uma forma de pensar que somente na minha relação com o outro vai se comprovar se faz ético ou não. Porque a disposição, ela está carregada de uma implicada e uma imbricada relação, que é de disposição minha para com esse outro. Porque se eu afirmo que não sou preconceituoso, por exemplo, e me relaciono numa disposição com o outro, a me mostrar diferente disso que eu anuncio, não é? Eu, portanto, não sou ético. Então, é muito importante, primeiro, entender que a ética, ela só é possível na relação com o outro, não é? Eu preciso, para ser ético, eu careço do outro. Eu preciso do outro diante de mim. Esse é o desafio. E o outro é o outro que difere, é o outro que me interpela, é o outro que me desafia a pensar, talvez, que não haja só um caminho, que seja o de banir a diferença, o de atuar sobre o outro, né? E veja, porque nós temos uma posição aqui de sujeito, que nós somos os professores, a menina é uma menina, nós temos uma relação de geração, de aprendizados, de trajetórias, de temporalidades muito distintas. Então, isso também precisa ser reconhecido. O lugar desse professor e dessa professora que ensina, ele precisa ser também temporalizado, né? Em todos os seus traços. Eu já vou para cá, mas tem duas pessoas, vocês gostariam de falar aí? Então, eu penso, né, que retomar essa autoridade para nós, né, nos reconhecermos nessa autoridade é algo bem importante. Porque, veja, senão nós vamos delegar o que historicamente delegamos. Então teve um problema de conduta, vamos chamar a direção, a coordenadora, né? Então, veja, quando nós retomamos a autoridade para atuarmos dentro dessa, né, nessa relação com o outro, nós vamos necessariamente ter que pautar uma série de questões que diz respeito àquilo que o Oscar nos convidou a pensar, que é como nós vamos nos aproximando, né, desse outro. Né? Veja que eu não estou aqui falando que essas questões não são complexas, não são difíceis, são muito difíceis, não é? Mas o desafio, ele está, e é por isso mesmo, né, que nós estamos aqui. Nós temos que constituir esse desafio. Veja, eu estou convidando a vocês a se pensarem como professores e professoras. Eu estou convidando a vocês a retomarem essa autoridade para a sua própria verticalidade, a verticalidade da sua corporeidade, e dizer, eu sou capaz de atuar aqui. Sou, né? E eu tenho muitas possibilidades. Eu posso oprimir, eu posso banir, né? Eu posso conversar, eu posso dizer, olha, vocês não vão ficar fazendo isso aqui, nós vamos ter que conversar. Saiam, vamos conversar em outro lugar, não é? Nós temos muitas possibilidades para isso.
né? Muitas possibilidades para isso. A gente treina até na família, que a gente silencia. E aí vem uma coisa fundamental. A professora fala, nós silenciamos porque nós tememos algo. E o que nós tememos, nós temos que enfrentar, nós temos que encarar, né? Porque o que nós tememos é também 5 minutos, Oscar. O que nós tememos precisa ser de algum modo pensado por nós. Bom, 5 minutos é impossível, eu não devia ter aberto para vocês falarem, mas como sou permissível. Bom, vamos então passar aqui. Acho que a ideia da alteridade, não é? E da diferença vai nos colocar então numa possibilidade também muito importante para aquilo que nós estamos aí elaborando, e no livro vocês vão encontrar um pouco isso também, que é constituirmos uma atenção sobre o gesto. Veja, nós somos professores e nós muito atuamos sobre... Falamos no exemplo, né? A professora falou no exemplo, e veja, o exemplo educativo, ele se dá exacerbadamente sobre esse horizonte da nossa oralidade, da nossa fala. Nós oprimimos pela fala, nós chamamos a atenção pela fala, né? Eu quero convidar vocês um pouco para o gesto, né? O que é o gesto na educação? Roland Barthes, que é um outro autor importante, vai nos chamar a atenção de que o gesto remete a uma estética que produz, né? Que se produz nas relações e que se encontra isenta de pré-julgamentos, de leis e de normas. Patrícia, mas como é que você gesto dentro de um espaço normativo? Porque a educação, as instituições têm normas, têm regras, né? Como é que nós vamos trabalhar o gesto num espaço que já é prescrito, não é? Num lugar onde as regras e as normas estão ali para serem cumpridas. Veja, não há como nós atuarmos nos espaços, no reconhecimento do outro e na receptividade do outro, senão também olhando para isso, né? Para o gesto, para a acolhida, né? E, portanto, para que eu possa receber esse outro, para que eu possa atuar, né, nessa possibilidade de alterização, eu preciso, talvez, construir algo que nos é altamente dificultoso, não é? Para nós, sobretudo, professores e professoras, que é atuarmos na passividade. O La Roça, que é um professor muito citado nesses livros nossos do Novick, vai nos chamar a atenção para a ideia do ser passivo e do ser ativo. A educação, ela está exacerbadamente carregada da atividade e pouquíssimo da passividade. A passividade tem a ver com a acolhida. A passividade tem a ver com a disposição ético, estética e afetiva de receber o outro por aquilo que esse outro é, para depois atuar. Mas nós não, quando nós enxergamos algo, nós automaticamente temos que ter a atividade, estamos atuando, estamos ali porque ativamente o professor precisa estar. Nós não damos um intervalo para que nós possamos pensar como essa atuação deva ser, porque nós não damos esse tempo. Nós não construímos o silêncio necessário em nós para poder construir essa aproximação e portanto, essa atividade para o outro. É preciso, então, que o sujeito se volte inteiro sobre si mesmo, né? Que ele possa se consagrar, vai nos dizer Foucault, no sentido de poder olhar para si, converter a si a atenção necessária. Veja que isso é o oposto, talvez, de tudo que vocês até então escutaram ou leram aí no sentido da educação, porque a gente sempre fica pensando como fazer para que o outro aprenda, como fazer para que o outro tenha atenção. E eu estou dizendo para vocês, o como fazer o outro tem a ver com aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Não é? Porque se nós não olharmos para isso, e aí eu acho que a ideia do exemplo, vocês trouxeram em duas perspectivas distintas, mas talvez possamos
ressignificá-lo no seguinte sentido. Ele possa ser ressignificado por essa ideia de que nós, para que sejamos reconhecidos, né, talvez não a ideia do exemplo, mas reconhecido pelo outro como sujeito, é preciso que sejamos sujeito, não é? Precisamos, então, atuar nessa atenção de nós mesmos como sujeitos, né, em processos que são esses. Portanto, retomando isso, né, eu diria, não podemos nos perder de vista em nenhum lugar, em nenhum momento. Não é perder de vista o aluno, a aluna, o outro. Nós não podemos nos perder de vista. Não é? A atenção precisa estar focada na nossa conduta. Eu queria, para finalizar, né, trazer essa ideia dos sujeitos da experiência, e o Carlos Scliar fala uma coisa muito. O professor Carlos Scliar é da Flaxo, da Argentina, e ele vai dizer uma coisa que ele escreve, e uma vez eu ouvi, e que me tocou muito, e eu gostaria de terminar com isso, né, que é o seguinte, ele diz: o ensino cabe ao professor. A aprendizagem cabe ao aluno. Eu fiquei pensando o dia que eu vi isso. Como assim? Porque nós o tempo todo estamos falando disso implicadamente, teoria e prática, ensino-aprendizagem. E ele diz, quanto melhor um professor tiver atenção sobre o que quer ensinar, portanto é isso, inscreve-se em tudo que eu disse até agora, uma atenção a si, no gesto, no modo, na receptividade, no conteúdo, não é? Quanto mais atenção tiver, mais possibilidades ele cria para que o outro aprenda conduta, regra, norma, né? Conteúdo. Então, veja, nós estamos perspectivando a educação fora de nós mesmos. E por isso esse grande desafio que é o que hoje nós encontramos, que são as mais diversas formas, né, de violência dentro desse processo. É esse o convite. Peço desculpas, eu estou, acho que na quinta lâmina, tinham 20, mas penso que talvez a gente possa, numa outra oportunidade, não é, continuar essa conversa. Viu? Muito obrigada, Oscar, pelo convite, obrigada a atenção de vocês, viu?